Viva Maria Imaculada! Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Segunda-feira, iniciamos a 14ª semana do tempo comum. E o evangelho que a igreja nos propõe está em Mateus, capítulo 9, versículos de 18 a 26. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falava ele ainda, quando se apresentou um chefe da sinagoga, prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue havia 12 anos, aproximou-se dele por trás, tocou-lhe na orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar a sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, aqui vemos Jesus operar 2 grandes milagres. A ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher hemorroíça. A mulher hemorroíça há 12 anos sofria de um fluxo contínuo de sangue. Ela já havia procurado diversos médicos, havia gastado todo o seu dinheiro tentando se sarar, se curar daquela hemorragia. E nada resolvia o seu problema, nenhum médico conseguia apresentar-lhe uma cura. E cada vez a saúde dela se deteriorava mais e mais. Conforme aquele fluxo contínuo de sangue ia se esvaindo do corpo daquela mulher, ela entrava num estado de desnutrição, num estado de anemia. Quem sabe ela tivesse desenvolvido até uma doença ainda mais grave, como a leucemia, que é uma consequência, uma progressão da anemia. O fato, isso a gente não sabe ao certo, mas o fato é que há 12 anos ela tinha um fluxo menstrual contínuo. Além dessa situação desconfortável, imagina para você o que não era uma mulher naquela época, onde não existiam absorventes como hoje, mas as mulheres tinham que se proteger com panos no seu fluxo menstrual. Imagina o que não era para aquela mulher durante 12 anos um fluxo contínuo de sangue. Sofrimento físico, desconforto físico, mas ainda muito mais do que isso. A lei dizia que durante o período menstrual a mulher se tornava impura. A lei entendia que tudo aquilo que era tocado por sangue estava impuro. E como a mulher no seu fluxo menstrual era suja de sangue, era tocada por sangue, por assim dizer, ela se tornava impura durante o tempo da sua menstruação. Ao término do fluxo menstrual, então ela tinha que oferecer um sacrifício de purificação, tinha que se purificar, para então, purificada, poder novamente participar do templo. Quem tocasse numa mulher em fluxo menstrual também tornava-se impuro e não podia tomar parte nas coisas sagradas, nas coisas santas, no templo e nos sacrifícios, mas era impuro, deveria purificar-se. Então a mulher em fluxo menstrual era separada da sociedade durante o tempo da sua menstruação, o tempo do seu fluxo menstrual, até que depois ela pudesse retornar, então, oferecer o sacrifício de purificação e retornar à vida social.
Queridos, mas aquela mulher estava há 12 anos no fluxo de sangue. Há 12 anos impura para a religião judaica. Há 12 anos separada das coisas de Deus. E aí está o núcleo da questão, o cerne do evangelho de hoje. Aquele fluxo menstrual fazia com que aquela mulher estivesse impura segundo a lei de Moisés. E porque estava impura segundo a lei de Moisés, estava separada das coisas de Deus, apartada, afastada das coisas de Deus. A palavra diz que também um homem se aproximou de Jesus ainda antes dessa mulher. O nome dele era Jairo, ele era o chefe da sinagoga. E ele dizia: minha filha está enferma, vai morrer. No evangelho de hoje, Mateus diz que a menina já estava morta. Mas no evangelho de Lucas e no evangelho de Marcos, a gente percebe que, na verdade, quando ele se aproxima de Jesus, ele diz: minha filha está às portas da morte. Vem, cura minha filha, Jesus. Jesus vai com ele no caminho. Enquanto Jesus estava caminhando em direção à casa de Jairo, aí sim, chega e dão-lhe a notícia: sua filha morreu. Sua filha morreu. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado, é a morte. Por um lado, vemos uma mulher impura e por outro lado, vemos uma menina morta. Queridos, esse é o símbolo da nossa desgraça, chamada pecado. O fluxo menstrual não torna ninguém impuro. Hoje temos um discernimento claro disso. Mas o que nos torna impuros, nos impede de participar das coisas de Deus, do templo de Deus, no alto da montanha, na vida eterna, é o pecado. Assim como aquele fluxo de sangue impedia a hemorroíça de penetrar no templo, de viver as coisas sagradas, assim como morta, aquela menina estava mergulhada nas trevas, porque a morte significa o apagar-se das luzes, o mergulho nas trevas. Esse era o símbolo, os judeus entendiam muito bem. Assim como aquela menina estava mergulhada nas trevas da morte, assim como aquela hemorroíça estava separada das coisas santas de Deus, o pecado pode nos mergulhar na morte má e eterna e nos separar eternamente das coisas santas de Deus. Mas Jesus, nosso Senhor e Salvador, veio ao mundo, fez-se homem, o Verbo se fez carne, para nos salvar do pecado. E Ele nos ofereceu na cruz a sua redenção, para nos salvar do pecado. Queridos, mas contudo, existe a redenção oferecida e a redenção aproveitada. Na cruz, Jesus nos oferece a redenção. Aproveitamos a redenção que Jesus nos oferece à medida que renunciamos o pecado, que lutamos, que combatemos com todo o coração contra o pecado, para sermos fiéis a Jesus. E aí então aproveitamos a redenção nas nossas vidas. Que o sangue de Jesus não tenha sido derramado em vão na sua vida. Como aquela mulher hemorroíça foi e tocou na orla do manto de Jesus. Agora vai a Jesus. Vai a Jesus nas suas orações. Vai a Jesus no sacrário. Busque a Jesus, toque Jesus com as suas orações. Que as suas orações toquem a orla do manto de Jesus, como aquela mulher tocou a orla do manto de Jesus. E peça a Jesus que te dê a vitória contra o pecado. Deixa Jesus agora te tocar. Como ele tocou aquela menina e disse: Talitá cum, menina, levanta-te. Deixa Jesus te tocar agora e te levantar da morte, do pecado. Sabe qual que é a nossa grande desgraça? A nossa grande desgraça é que nós queremos continuar no pecado. Queremos continuar chafurdando na lama. Esse evangelho de hoje é um grande alerta de Jesus para nós. Ele está dizendo: ou você abandona o pecado, ou você vai caminhar para a morte. Aqui temos dois grandes exemplos de pecado venial e pecado mortal. O pecado mortal é representado pela morte da menina, filha de Jairo. Estava morta já. É o pecado mortal, o pecado contra os 10 mandamentos. O pecado venial é representado pela hemorroíça, que fluía do seu corpo um contínuo fluxo de sangue, aos poucos ela ia morrendo. O pecado venial, ele não é capaz de separar você completamente de Deus imediatamente. Quem faz isso é o pecado mortal, mas aos poucos ele vai minando a vida da graça em você. Assim como aos poucos aquela hemorroíça estava morrendo, aos poucos, por causa daquela hemorragia, que talvez tivesse se tornado até mesmo uma anemia e depois uma leucemia, como comentamos.
Aquela menina, filha de Jairo, já havia falecido, já havia morrido. Olha para a sua vida. Você está em estado de pecado mortal? Você está morto na ordem da graça, como estava morta a filha de Jairo? Busque o sacerdote, faça uma boa confissão, se arrependa do seu pecado, se decida nunca mais pecar. Procure um padre. Faça uma lista, escreva todos os pecados que você cometeu e, é claro, não esconda nenhum pecado. Porque se você esconde o pecado por vergonha ou por seja qual for o motivo, se você mente ao sacerdote, se você omite um pecado, se você dissimula o seu pecado, tentando fazer com que o padre entenda que a situação é menos grave do que realmente é, a confissão é nula ou então a confissão é sacrílega. É outro pecado mortal, o sacrilégio. Procure um sacerdote, faça uma boa confissão. Confesse todos os seus pecados na íntegra, escreve no papel, deixa Jesus te tocar. Assim como ele tocou a menina Talita e disse: menina, levanta-te, Talita cum. Hoje ele quer te tocar pelo sacramento da confissão e quer te levantar da morte do pecado. Não permaneça na morte do pecado, porque aquele que permanece na morte só começa a putrefar e o seu estado de morte avança cada vez mais. E essa é a desgraça de quem vive em estado de pecado mortal. Está em putrefação contínua. Seu estado de podridão aumenta cada vez mais. Se o seu pecado ainda não é mortal, mas continuamente você vem cometendo pecados veniais, como aquela mulher continuamente estava sangrando, continuamente você vai cometendo pecados e pecados e pecados veniais, gula, preguiça, vaidade, avareza, luxúria, ira, mentira. E o pecado venial passa a fazer parte da sua vida, como aquele fluxo de sangue passou a fazer parte da vida daquela mulher. Meu querido, o pecado está te matando aos poucos. Aos poucos, um pequeno buraquinho vira um buracão. Imagine você um lençol branquinho. De repente você vai lá e faz uma sujeirinha preta naquele lençol. É um pecado venial. Mas se você fizer várias sujeirinhas pretas naquele lençol, daqui a pouco o lençol está tudo preto. E aí está o estado de pessoas que vivem pecando e não se importam com o pecado venial, não lutam contra o pecado venial, são tíbias. Almas tíbias são aquelas almas que estão em estado de mornidão espiritual. E por que estão mornas espiritualmente? Porque não lutam contra o pecado venial. Não cometem pecados mortais, mas não lutam contra os pecados veniais. Por isso agora lute. Lute. Peça a Jesus a força e a graça para lutar contra o pecado. Esse evangelho de hoje é um convite à santidade. Jesus quer nos trazer de volta à vida. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Como ele trouxe aquela menina da morte de volta à vida, ressuscitando a filha de Jairo, Jesus quer te trazer para a vida da graça. Como Jesus curou a hemorraíça, ele quer te curar, te dar a vitória sobre o pecado. O pecado é a nossa morte. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Salva a tua vida, meu irmão. Salva a tua alma. Deixa Jesus te tocar. Deixa Jesus te transformar. Peça a Ele a graça. Decida-se a lutar. Faça uma boa confissão. Começa tudo de novo. E juntos, vamos fazer o nosso alpinismo. Vamos subir para o alto da montanha. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.